Fala pessoal, começa agora o JA Cast. E o meu convidado de hoje, ele é um jovem, contador, ele é empresário. João, seja bem-vindo, meu xará. Muito obrigado pelo convite, tá fazendo esse podcast com você. Me chamo João Vitor Souza, sou proprietário da Adapt, né? Você já conhece. Nosso escritório fica em Rio das Ostras, próximo ao Atacadão. O ponto de referência é a rodovia do Contorno, próximo ao Atacadão, tá? Quanto ao escritório, creio que você vai me perguntar isso em sequência. A gente fica situado lá, estamos há quase 4 anos em Rio das Ostras. Imagina, já tem clientes de diversas cidades e estados aqui no Brasil. Que bacana, João. E por que contabilidade? De onde que surgiu isso aí? Eu vou ser contador. Rapaz, até mesmo, cortando você, até mesmo porque muitos falam, né, diretor? Contador, a maioria que a gente conhece é um cara de uma certa idade, né? Não um jovem de 21 anos sendo contador, né? Olha, eu sempre tive vontade de administrar algum negócio, né? E quando eu era mais novo, o caminho que eu vi para administrar uma empresa era sendo contador. E aí eu fui buscar a informação do que era ser contador, que tipo de graduação que tinha que fazer. E aí eu conheci Ciências Contábeis, fiz toda a minha graduação na Estácio, né? Sou bacharel em Ciências Contábeis e dali em diante eu já tinha certeza que era aquilo mesmo e foi. Que maravilha. Então quer dizer que a contabilidade, ele não veio e não entrou na sua vida por influência de alguém da família? Pelo contrário, muita gente foi contra, entendeu? Segue outra profissão, já tem parentes, né, que pode auxiliar nesse início de carreira, enfim, e eu fui totalmente contra a maré e escolhi contabilidade, né? E deu certo, né? Graças E a a Adapt hoje, ela tem quantos funcionários, João? Hoje a Adapt está com 13. 13 funcionários. Isso. E ela está localizada em Rio das Ostras, como você falou, mas você atende aí Macaé, Rio de Janeiro, atende outras cidades também. São Paulo, Minas, Espírito Santo, no Brasil, Paraná também, temos clientes lá. Tem cliente fora também para prestar algum tipo de serviço. Poxa, que bacana. Ô João, e quais são os serviços mais procurados em um escritório de contabilidade atualmente? O principal, na nossa região aqui, é muito procurada a parte contábil mesmo, a assessoria contábil, a contabilidade, né? Sim. Só que um serviço que tem crescido muito é a parte de recuperação tributária. Tá? Antes, na nossa região, não tinha uma cultura de buscar essa informação, hoje já está tendo. Né? Normalmente, esse tipo de serviço que a gente prestava para as grandes cidades, né? Buscando clientes lá, e agora está aumentando a procura aqui também, que é você reduzir os seus débitos, né? De forma legal. Entendi. E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão financeira hoje? Porque, na verdade, quando a gente fala de contador, que na verdade todo mundo fala assim, cara, o contador, eu vou falar o que já me falaram, né? É um mal necessário. A gente tem contabilidade, é mesmo quando advogado, né? Uhum. Pô, advogado é um mal necessário. Mas na grande verdade, vocês fazem toda essa gestão para saber se nós estamos indo no caminho certo ou está no caminho errado. E eu conheço algumas contabilidades que hoje o cara quase não tem contato com a empresa. Uhum. Na verdade, ele vai lá, faz o papel e pronto, acabou. Ele não tem essa aproximação igual tem contigo hoje, porque você é o contador da nossa empresa, e hoje a gente conversa, se comunica, você tem aquela atenção para saber o que está acontecendo. Me fala um pouco sobre isso aí. Eu acho que o principal erro é entender a contabilidade como um custo. Principalmente nessa parte financeira, como você contou na parte de gestão financeira. Porque a contabilidade ela não é um custo, ela é um investimento. Se você lidar com contabilidade como um custo, você busca informação, assessoria contábil de forma online muito mais barata, visando o lado financeiro, que você não vai ter suporte nenhum no seu empreendimento. Então esse é o primeiro erro, entender que a contabilidade é um custo, não é um investimento. Porque quando você tem uma contabilidade que é investimento, ela vai te dar assessoria para você reduzir seus custos tributários, que é o principal objetivo, e otimizar os seus resultados, ou seja, os seus lucros, aumentar os seus lucros, né, de forma exponencial. Entendi. E como que é a sua comunicação hoje com seus clientes? Olha, nosso principal meio de comunicação é através do WhatsApp. Tá? A gente tem um número do escritório, ele faz toda a equipe atende por esse número, então não tem diversos números. Então é apenas um único número que faz o atendimento. Tá? E a nossa
tratativa em vídeo e documentação é pelo nosso aplicativo. Né? Então a gente envia toda a nossa documentação pelo aplicativo e o WhatsApp ele é utilizado apenas para conversação. Né? Esclarecimento de dúvidas, contato, solicitar algum documento caso o cliente no dia a dia seja mais cômodo para ele solicitar pelo WhatsApp, isso é possível, mas ele também pode fazer isso pelo aplicativo. Perfeito. E acontece contigo muito das pessoas querem falar diretamente com você, porque comigo acontece isso, né? Uhum. Nós temos os funcionários, trabalham na empresa, todo mundo, mas o cara quer falar com o João. Isso acontece contigo também? Acontece. É comum, né? Mas eu sempre converso com os meus clientes, falo, olha, é mais fácil você falar com a minha equipe do que comigo de forma imediata. Por quê? Não é na rotina do dia a dia, né? No cotidiano, a gente está em reuniões, está em translado de um cliente para o outro. Então, isso acaba dificultando um contato mais direto. E tem hora que o cliente ele quer entrar em contato com você para ter uma resposta de prontidão. E talvez eu não consiga atender uma ligação dele, ou vou estar em reunião, algum compromisso, e ele entrando em contato com a equipe, tem uma pessoa exclusiva para falar com ele, para lidar com o tema tanto dele quanto da empresa. Ah, isso é maneiro, né, João? Essa comunicação ali. Porque muitas vezes é o que nós estamos precisando, né? Isso. E as empresas, João? Essas empresas pequenas, como que vocês fazem para estar ajudando elas a crescer e se manter competitiva no mercado? Toda empresa ela precisa de um contador, tá? Independente do porte dela, se ela é pequeno, médio, grande, ela precisa para ser assessorada, né? Então, isso, além de o foco principal da redução de custo, o empresário ter um entendimento de um negócio. Porque a gente tem uma cultura no Brasil que abrir um negócio é simplesmente você alocar uma sala ou ter um imóvel, você colocar o seu empreendimento ali, abrir as portas e seguir trabalhando. Mas não é. Por quê? 80% das pessoas que fazem isso, quando chega na segunda página do seu livro de empreendedorismo, ela vai esbarrar em dificuldade com custo tributário, fluxo de caixa apertado. Então, isso tudo, quando você tem uma assessoria desde o começo, desde que você é pequenininho, fica tudo mais fácil. Tá? Quando você pula essa etapa, para você arrumar a casinha, digamos assim, é um pouco mais complicado. Não, isso é bacana, você fala nessa parte aí. Então, hoje a Adapt ela tem toda essa parte do financeiro também, ou a sua parte de tributária, essa... Tem tudo. A gente consegue dar suporte em todas as áreas da empresa. Né? Então, hoje, se eu precisar, preciso de um apoio no financeiro aqui. Então, hoje vocês têm pessoas especializadas lá dentro que vão me dar todo esse suporte. Que é o BPO. A gente vai o BPO financeiro. Que é entender o seu ciclo financeiro da empresa, né? Te assessorar, colocar réguas de cobrança, regras até de compras, para você ter uma data certa para você comprar, de acordo com o seu fluxo de caixa. Isso tudo vai assessorando. Mas esse BPO, ele tá dentro do pacote da contabilidade ou esse é um... serviço à parte. Um serviço à parte, exatamente. Né? Mas hoje ele pode encontrar todo esse serviço dentro da Adapt. Sim. Cara, isso é incrível, porque, João, te falo que a maioria das empresas hoje que elas fecham no Brasil, que ela quebra, na verdade, é porque não tem essas informações. Sim. Porque, na verdade, nós não nascemos para ser empreendedor, empresários, né? Tem pessoas que ele já nasce ali como sucessor, ou como herdeiro, né? Uhum. Então é muito mais fácil para eles. A nossa cultura também não ajuda, né? Exatamente. Então nós temos essa dificuldade isso aí. Agora, quando você trabalha hoje em uma empresa pequena, mesmo que ela está iniciando esse processo de empresário e tem uma empresa igual a sua, hoje que dá esse suporte, fica mais fácil para a empresa. Facilita, muito mais. No começo pode ser até um pouco mais difícil, principalmente quem está começando, né? Por entender que a contabilidade é um custo, essa é a visão de quem está começando, né? Então, isso acaba criando uma barreira. Mas, a partir do momento quando ele visualizar que é um investimento, isso muda. Porque quando ele escalar, aquele investimento ali, ele pode ficar despreocupado que ele vai estar... Eu fiz uma pergunta aqui até para o Wander, da Groove Agência, né? E vou fazer a mesma coisa para você também. Porque toda vez que nós temos dificuldade na empresa, a primeira coisa que a gente atrasa ou corta é a contabilidade ou marketing. É a cultura. O contador sempre é o último da fila. Por entender como custo. Pois é, e o interessante porque vocês estão ali dentro da nossa contabilidade, vocês sabem o que entra e o que sai. A empresa faturou 2 milhões. Você é a primeira pessoa que sabe quanto ela faturou. Porque toda emissão de nota, ela passa por vocês. A gente faz a análise fiscal, né?
tributária daquela nota. Ver como é que foi a emissão, a gente tem acesso a todos os dados da empresa. Entendeu? E mesmo assim vocês são o último. É comum. É comum no Brasil. Ô, João, o que mudou na contabilidade com a transformação digital, né? E principalmente agora com o uso dessas tecnologia avançada que está chegando, esse software que está vindo aí, com a inteligência artificial, com a IA. E aí, o que está mudando, cara? Vocês já estão vivenciando isso? Já. A gente já utiliza tecnologia desde quando a Adapt nasceu, né? Desde 2021, que a Adapt nasceu foi em 2021. A gente já utiliza tecnologia, a gente já utiliza inteligência artificial desde lá para poder facilitar tanto o trabalho quanto a comunicação com o cliente. Isso tudo é facilitado. Então, na verdade, para vocês não foi empecilho, foi mais uma ferramenta para auxiliar no trabalho de vocês. Na verdade, ficou mais fácil porque hoje a gente tem mais acesso a esse tipo de ferramenta, né? Lá atrás a gente ainda esbarrava em algumas barreiras de softwares, né? Muito limitado, algumas coisas agora já está bem amplo, digamos assim, né? A utilização ficou mais fácil também. Tem mais informação, né, na verdade, né? Sim. E como o planejamento tributário pode impactar na saúde financeira de uma empresa, cara? Ela pode definir o futuro da empresa em curto, médio e longo prazo. É de suma importância você ter um planejamento, tá? Planejamento você tem a estimativa do seu faturamento. Com um planejamento você tem a previsibilidade da sua carga tributária, então você vai saber até quanto que você vai pagar de imposto, né? Então isso facilita muito para o empresário, para os tomadores de decisão, para eles analisarem aquele cenário. Olha, eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por esse, e buscar a redução. E até mesmo num cenário de dificuldade, você escolheu o melhor caminho. E qual é a maior procura hoje que vocês têm de um cliente seu, né, em forma do planejamento, né? Qual é a maior dificuldade hoje que eles procuram vocês hoje? Reduzir custos tributários. Buscar benefício fiscal, E sempre vai ser isso. Porque, além de a gente ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, em breve a reforma está aí já, né? A partir do ano que vem. A gente vai passar a ter a maior carga tributária do mundo, né? Então, o principal dor é a carga tributária. Então, a busca dos nossos clientes é: João, preciso reduzir meu custo. Como que a gente faz isso de forma legal? E aí a gente vai vendo os mecanismos para auxiliar ele. Caramba, isso é complicado, né? Aí nós estávamos falando aqui do planejamento, né? Porque a gente falou do tributário, mas tem o planejamento financeiro também. Sim. Porque eu acredito, né, que a maioria das vezes quando o cara ele tá bem com a saúde financeira, dificilmente ele procura vocês, sim ou não? Sim, vamos botar que sim, né? Mas ele procura mais quando tá lá embaixo no vermelho. Também, mas é porque eu falo um sim, digamos quase um talvez. Porque hoje, como a gente se posicionou para atender um determinado tipo de cliente, então esse cliente ele já busca mais informação. Entendeu? O nosso tipo de cliente ele busca informação, ele quer ver o resultado da empresa dele. Então ele facilita até o nosso trabalho para poder ajudar ele, auxiliar, vir com novas ideias, novos recursos para poder auxiliar ele. Tá? Então hoje a gente fica nessa, digamos, um talvez, né? Mas se eu fosse responder há 2 anos atrás, eu ia falar que sim. Isso, né? João, nós estamos indo para o intervalo. Eu vou fazer essa pergunta para você me responder quando voltar do intervalo, né? Quais são as principais obrigações fiscais que a empresa podem deixar de cumprir? Você vai responder quando a gente voltar desse intervalo. Agora chegou a hora de faturar. E hoje nós vamos agradecer a nossa patrocinadora, a Clínica L2. É a Clínica de Medicina do Trabalho. Você que está com sua empresa precisando de fazer seus exames, seus ASO, é só procurar a Clínica L2 com a equipe de excelência. Vai estar prontinho para te atender. É só procurar a Clínica L2 para fazer os seus ASO. Agora nós vamos falar da tapiocaria da Dona Flávia. Você que é um bom nordestino, macaense que gosta de um cuscuz, de uma tapioca deliciosa, é só procurar a tapiocaria da Dona Flávia. E ela está aqui, localizada aqui pertinho, está aqui abaixo do estúdio, né? Aqui no prédio Macaé Trade Center. Pessoal, você que quer fazer aquela reunião com o seu cliente, tomando aquele delicioso café e comer aquele cuscuz, aquela tapioca, é só vir procurar a Dona Flávia aqui na tapioca, ok? Eu mesmo está aprovado porque eu sou apaixonado por essa tapioca.
Você que está procurando uma empresa parceira para executar os seus treinamentos, é só você procurar a FX Group Treinamento. A FX Group é uma empresa especializada em normas de segurança do trabalho. Todo treinamento normativo é na FX Group Treinamento. E lá também você encontra todo o trabalho de locações de equipamento para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura. E a sua empresa está precisando fazer toda a gestão de segurança, a FX faz todo esse trabalho, PGR, PCMSO, todos os seus laudos e ainda faz a sua gestão do e-social. É só procurar o time da FX Group Treinamentos. Você empresário que está precisando alavancar a sua empresa, você está em dúvida como que se organizar dentro da sua empresa? É só você procurar o Desafio do Empreendedor. Eu fiz, está aprovado, Desafio Empreendedor. Tem uma excelente gestão, tem uma equipe de excelência para ajudar a alavancar a sua empresa. Procura Desafio Empreendedor, nós vamos deixar o link aí, o endereço para você fazer contato. Você que está procurando aquela contabilidade de confiança, é só você procurar Adapt Contabilidade. Inclusive o dono da Adapt, o CEO, é o meu xará, João Vitor. Faz contato com a Adapt Contabilidade que vai fazer o seu atendimento de excelência junto da forma que você precisa. Adapt Contabilidade. Agora vamos falar dessa queridinha de Macaé, que é a loja Rosa MW Borges. Cosmético, né? Você que está procurando todos os produtos de beleza, vai deixar aquela esposa linda, maravilhosa, até sua sogra, é só procurar a loja Rosa, que é a loja mais queridinha de Macaé. MW Borges. Cosmético, prontinho para te atender. Lá tem uma equipe maravilhosa e você vai entrar e vai sair toda bonitona, toda gatona na MW Borges Cosmético. Você que está precisando daquela hospedagem maravilhosa em Macaé, é só você procurar o Hotel Brisa da Costa. Lá você vai encontrar as suas melhores acomodações. Você que quer dar aquele passeio, relaxar em Macaé, a Brisa da Costa está esperando por você. Ah, você quer passar um final de semana e não sabe onde se divertir? A Brisa da Costa tem um day use. Você vai lá, curte, você almoça, toma aquele café delicioso e tem uma equipe de excelência esperando por vocês. Brisa da Costa Suíte. Olá, estamos de volta com JA Cash e nós estamos aqui com o nosso convidado, João Vitor, é contador, o cara é casado, trabalha com a esposa e daqui a pouco ele vai contar pra gente como que é a experiência e trabalhar em família, né? Porque eu trabalho com a minha, eu sei como é que é. É uma benção. É muito bom. João, agora só voltando àquela pergunta, né? Quais são as principais obrigações fiscais que a empresa não pode deixar de cumprir? É o envio das obrigações acessórias, né? A parte chata que a contabilidade, o contador executa, né? O serviço, que é onde pode gerar penalidades para a empresa, né? Então, dependendo do regime, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tem as suas obrigações, né? E as suas penalidades. Então, quando você tem uma empresa, você tem um CNPJ, você tem que cumprir as obrigações legais, tá? Perfeito. E fala pra gente quais são os mitos na contabilidade, que na segurança do trabalho tem. Com certeza na contabilidade também tem uns mitos também. Tem. O mais comum é que MEI não precisa de contador. Esse é o mais comum. Na legislação, realmente, diz que não precisa, tá? Só que o MEI, você pode faturar até 81 mil no ano, né? Então, você só pode faturar 6.750 por mês no MEI. E você precisa de uma assessoria, porque tem MEI, por exemplo, que quer contratar uma pessoa. E aí o MEI só pode contratar até pagando um colaborador até um salário mínimo. Certo. Mas qual função hoje que é até um salário mínimo? Não tem. Mas no caso, eu sou MEI. Tá? Eu sou MEI, eu preciso ter mesmo que eu vou exercer minha atividade, fazer tudo aquilo ali. Eu preciso ter uma contabilidade. Para a gestão do seu negócio é aconselhável. Tá? Porque vai chegar na página... Não, mas eu vou prestar serviço. Sim. Hoje eu vou prestar serviço para a tua contabilidade. Não tem nada disso aqui. Eu vou prestar serviço hoje como administrativo lá dentro. Sim. Eu vou ser executor. Se você for um executor de uma determinada tarefa, talvez não vai ter necessidade por conta do volume que você vai utilizar. Prestar, né? Volume de serviço, enfim, emissão de notas e tal. Aí, caso o seu volume venha crescendo, você vai precisar de um auxílio de um profissional contábil. Correto. Agora, essa pergunta que nós fizemos aqui, quais são os mitos na contabilidade, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né?
Porque muitas vezes eu chego num determinado cliente, né? Que a minha área é segurança do trabalho, a gente trabalha com SST, a gente faz toda essa documentação de segurança do trabalho dentro das empresas, né? E muitas vezes eu chego no cliente, quando eu chego lá, ele já sabe de tudo. Ele já sabe o que eu vou fazer. Eu falo, cara, então você me chamou pra quê? Aí esse dia eu tava conversando com um amigo nosso, né? De uma clínica que é Medicina do Trabalho, que é L2, né? Falando com ele, falou assim, João, tem cliente que chega pra conversar comigo, um paciente, que ele já sabe qual é a doença, ele já sabe de tudo. E às vezes eu me pergunto, cara, e o que ele veio fazer aqui? Se ele já sabe a doença, qual o remédio que ele vai tomar? É por isso que nós colocamos aqui qual é os mitos da contabilidade, né? Porque na minha área tem, na dele também, na medicina também tem. O mais comum, como eu te falei, é esse do MEI, né? Que eu tô me recordando aqui de imediato. E alguns casos também que tem de fornecedor. O fornecedor passa uma informação pro cliente dele, que no caso é meu cliente. Certo. Olha, faz isso na sua empresa que você vai reduzir o imposto dessa forma. E aí ele chega com essa informação e ele acha que é só aquilo ali, fazer uma alteração contratual, colocar uma atividade nova que vai reduzir o imposto dele. Só que talvez ele possa diminuir de um imposto e aumentar em outro. Então o resultado final vai ser que ele vai elevar o custo tributário dele, tá? Só que o fornecedor dele, ele não está olhando pro negócio dele, do cliente, está olhando pro próprio negócio. Então, o que é mais vantagem? Ele passar com uma redução ou com algum benefício para poder reduzir o custo dele e não do seu cliente, entendeu? Ah, perfeito. Ô, João, nós sabemos que a Adapt é uma empresa familiar. Hoje ela trabalha entre você, a sua esposa. Tem mais alguém de família que trabalha com vocês? Só vocês dois mesmo? Só nós dois. Mas fala pra gente aí, como é essa experiência trabalhar com a esposa? Porque, como eu te falei, né? Eu trabalho com a minha, né? Hoje ela é responsável pelo DP, né? O departamento pessoal, ou RH, preferir. Mas tem diferença entre DP e RH. No começo, eu que ensinei ela algumas coisas. Ela cursava direito, então ela tinha muita noção da parte trabalhista, né? Que a mãe dela tem um escritório de advocacia especializada na área trabalhista. Rio das Ostras. Em Rio das Ostras também. E ela já tinha noção. Só que na contabilidade, a prática é diferente da teoria, né? Então você esbarra em algumas situações que é novidade, né? Se você for olhar a teoria e a prática. Então eu tive que ensinar ela a trabalhar nessa parte. Então eu ensinei ela, tive ajuda de outros colaboradores também ensinando, e ela se capacitou e seguiu como foi crescendo dentro da própria empresa. Sim, mas a pergunta não é bem essa não, quero saber não. Tá muito fácil, Tá cara, muito ele fácil, tá né? fugindo. Não, como que é trabalhar? Porque é marido e mulher. Então, a gente Tem alguma coisa? Peraí, tem um acordo. aqui é mulher, não. Agora aqui nós somos funcionários. Isso aí. Exatamente. Não, isso que eu quero saber. Tem um acordo. Trabalho é trabalho. Casa, né, que a gente fala. Mas assim. a pergunta que eu sei que tem muita gente em casa, até cliente seu também, que vai ouvir depois esse podcast, né? Que quer saber, vocês levam trabalho para casa Esse ou é um não? acordo, não pode levar. Entendeu? Mas aquele cafezinho, aquele almoço, não termina um papo de um cliente? A única vez que começou a sugestão de trabalho, eu já cortei e falei, combinado é trabalho, casa é casa. Rapaz, eu posso falar uma coisa? Lá em casa a gente sai da empresa ali. E leva a empresa junto. Vem junto dentro do carro, né? Mas não sou eu não, é minha esposa, né? E ela que vem falando. Como eu sou funcionário dela, né? E ela já vem falando de trabalho. Aí quando chega no elevador, falou, peraí. Não, agora vamos esperar. Agora estamos chegando em casa, né? Deixa pra depois. Deixa pra sair de casa de novo. Mas depois volta a falar de novo, né? Não, a gente tem esse acordo. A gente só fala dentro da empresa. Agora, o interessante, João, porque quando eu te conheci, foi até no evento lá da Groove, né? Do curso do LinkedIn Professional. Correto? Sim. E quando todo mundo fez aquela apresentação, e chegou você lá. Aí o cara falou assim, o cara é contador, eu fiquei olhando, poxa, contador? Um cara novinho desse, que geralmente quando vê contador, geralmente é a galera mais de 50 e poucos anos. Eu nunca tinha realmente me deparado com contador com 20 e poucos anos, né? Como que foi isso para você, essa experiência de um cliente chegar até você, por ser você um cara bastante novo, né? Sim. Teve alguma rejeição por você ser novo? Tem. Já tenho ainda. Hoje já diminuiu, né? Mas eu já tive muita... Por conta da idade, né? Sim. A gente entende que o contador é uma pessoa já madura, mais velha. Então, aí a pessoa se imagina nessa imagem. E comigo eu esbarrei nesses tabus, mas hoje tá mais tranquilo. Não é? Hoje tá mais... Poxa, isso é bacana, né? Porque a gente vê toda essa parte aí, pela sua experiência
Tá. Outra coisa de perguntar isso aqui, né? Uhum. E como foi a experiência do seu primeiro cliente, cara? Porque a contabilidade tem 4 anos, 5 anos. 4 anos, vou fazer 4 anos agora. Como foi pra você ter o primeiro cliente, cara? Rapaz, meu primeiro cliente, ele foi pra pagar meu sistema. Era um conhecido que é cliente até hoje, né? Então, ele veio com essa ideia de eu montar o escritório. Eu, na verdade, já queria montar, ele deu esse apoio. E foi pra pagar o sistema. Essa que é a história. Falei, olha, eu vou te atender, só que eu preciso comprar um sistema. E ele, não, então o sistema é comigo, você começa. E foi assim, ele tá comigo aí até hoje. Poxa, cara, que bacana, né, cara? Inclusive, hoje tem alguns amigos nossos aqui em comum que eu não sabia que hoje você é contador das empresas deles também, né, cara? Sim. E isso é bacana, porque o primeiro cliente, cara, a gente não esquece mesmo. Não. E foi literalmente, o acordo foi esse. O contrato foi esse. Você paga o sistema e eu atendo você. E dali em diante foi. Que maneiro. E eu queria saber o seguinte: que conselho você daria para os novos empreendedores que estão começando? E clientes também, né, que ainda não entenderam muito sobre a contabilidade. Pode até falar aqui para essa câmera e dar esse conselho aí para essa galera. Aí você me quebrou, essa câmera não. Vamos lá. O conselho que eu dou é que seja próximo de pessoas que tenham resultado que você não teve ou você chegou próximo, né? Porque essas pessoas, eles vão conseguir te ajudar. Então, seja um profissional, seja um contador, seja um advogado, seja até colegas de profissão, né, do mesmo ramo. Então, seja próximo dessas pessoas e busque pessoas para te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir nada. Que bacana. João, queria te agradecer por esse momento aqui. Na verdade, você teve uma briga muito grande, né, para vir até aqui, né? Olha que nós já estamos brigando, já tem quase 2 meses para ele vir aqui. Tem 2 meses que você me chama. E ele já é patrocinador nosso, pessoal. Ele acredita no projeto, ele tá aqui conosco, né? Mas na verdade, quando eu falo, cara, todo patrocinador ele tem que vir aqui no programa, né? Contar a sua história, falar da sua empresa. Só que ele não queria vir, ele queria terceirizar essa responsabilidade para outro funcionário. Só que a gente não aceita não, né? Ele teve que vir aqui falar. João, obrigado mesmo, tá? Obrigado você. É um prazer muito grande ter você aqui. Eu sei da tua correria, dessa agenda que você teve que dar tem que dar um jeitinho. uma costurada para estar aqui, tá? Obrigado mesmo por acreditar nesse programa também, por apoiar esse programa nosso. E gratidão por tudo. Muito obrigado, sucesso. E o nosso podcast JA fica por aqui. E não deixe de curtir. Eu vou deixar o contato do João da Contabilidade Adapt aqui também no final. Vocês fazer contato, marca uma reunião com ele. Ele vai até a sua empresa fazer toda aquela apresentação da mesma forma que ele fez com a minha empresa também. Vocês não vão se arrepender de ter esse contador dentro da sua empresa. Abraço.